Fala moçada, tudo bem? Então hoje nós vamos ter a parte 2 que envolve aí essas questões energéticas, né, de fontes alternativas. Então espero que vocês gostem aí da aula. Vamos começar agora aí. Valeu, moçada. Vamos nessa então, pessoal. Primeiramente, aquele que não pode faltar, o matinal de sempre, o salve, salve, imprescindível, o tchararã, o indiscutível, o antes do feriado, mesmo durante a pandemia. Bom dia! Bom dia! Brasil! Ai, segura o tchan, moçada, é isso aí. Bora começar aí, então. Vamos trabalhar as fontes alternativas de energia, correspondente à parte 2, tá certo? Aqui nós vamos finalizando já essa parte de energias, formas de energias, né, que nós podemos utilizar no planeta Terra como um todo, beleza? Então, bora lá, vamos começar, pessoal. A primeira coisa que nós vamos falar aí é sobre energia eólica, tá bom? A energia eólica, ela tem um destaque bem importante, ainda mais quando você fala de usar os ventos, né? Mas o pessoal comenta sempre o seguinte, pô, ela tem alguns fatores positivos e outros negativos, certo? Então, vamos descobrir quais são os positivos, quais são os negativos, por que que dá, por que que não dá, né, para usar esse tipo de energia. Vamos lá? Então, começando, ó. A energia eólica, proveniente dos ventos, a vá, né, é usada desde a antiguidade. Isso é interessante para vocês pensarem, né? Para mover embarcações, então, as caravelas que usavam, né? Os barcos, a vela que usavam para ser impulsionados pelo vento, né? E as engrenagens dos moinhos de vento. Que os moinhos, eles tinham várias funções, desde drenar água, moer cereais, principalmente o trigo, e assim sucessivamente, tá? Então, a ideia do usar o vento como fonte de energia não quer dizer só energia elétrica, quer dizer movimento. Qualquer tipo de movimento que você possa obter com o vento também é uma forma de utilização energética, beleza? Então, vamos lá, ó. Nos dias atuais, a energia eólica, atenção, é utilizada, sobretudo, para movimentar aerogeradores. Esse é o nome daquelas turbinas que ficam segurando aqueles cataventos, aquelas hélices gigantescas, tá? Então, nós vamos depois dar uma discutida sobre isso aí também. São geradores elétricos, ó aqui, ó, integrados ao eixo do catavento, produzindo energia elétrica. É muito interessante, pessoal, porque a emissão de poluentes é zero, tá bom? Os países que mais produzem eletricidade usando a força dos ventos como fonte de energia são a China, usa muito, tá? Estados Unidos também usa bastante. A Alemanha, pessoal, isso é muito interessante, porque todo mundo, quando fala em Europa e energia eólica, a galera já vai direto para a Holanda, já pensa em Holanda, né? Mas aqui estão destacados para vocês os 4 primeiros: a Alemanha e a Índia. Você fala assim, pô, mas vem cá, e a Holanda não usa? Ela usa, mas só que o problema da Holanda é que é um país muito pequeno. Então, aqui, nós estamos destacando o quê? Os que mais produzem, os que utilizam muito desse tipo de fonte, né? Que fazem muita energia baseado nesse tipo de fonte. Combinado? Então, pessoal, são esses 4 países aí. A Holanda também usa muito, tá? Mas só que, lembrando, a Holanda, ela é muito pequena. Joia? Então, vamos lá, continuando. Energia eólica, mais uma coisinha para falar para vocês, ó. A participação da energia eólica na matriz elétrica mundial é relativamente pequena, é muito baixa, pessoal. Ela gira em torno de 3,5% de toda a eletricidade utilizada no mundo. Então, se você parar para pensar, é uma quantidade muito ínfima, perto do potencial que ela tem. Mas só que sempre lembrando, não é todo lugar que nós temos rajadas de ventos constantes. Não adianta ventar e parar, tá? Mesmo porque, para você iniciar um processo de movimento daqueles cataventos, demora muito, tá? Nós vamos discutir daqui a pouco o tamanho desses cataventos, só para vocês terem uma ligeira ideia, tá?
Isso acontece como resultado, entre outros aspectos, das limitações geográficas. Eu fiz questão de destacar isso aí. Por quê? Não é todo lugar que dá para você utilizar energia eólica existente para implantação das usinas e do, olha aqui, ó, caráter, o que está escrito aqui, pessoal? Intermitente. Peraí, intermitente. O que é intermitente mesmo, pessoal? Intermitente significa o caráter do rio intermitente. Lembra intermitente? Rio intermitente, o que era? Eu tenho o perene, que é o constante, e eu tenho o temporário, o rio temporário. Se existem lugares, né, que tem caráter de implementação intermitente, são rios que nunca secam, ou rios que secam o tempo todo. Alguém lembra dessa jogadinha? Alguém pode participar e falar o que são intermitentes? Tchararã. Pode abrir o microfone e falar alguém? 1, 2, 3 e... Pum, fiquei no vácuo, não abrir o microfone. Oh, meu Deus. Muito bem. Eu não sei, professor, só para não te deixar no vácuo. Eu não sei então vai. O que é o intermitente? Não, professor, eu não sei, eu abri o microfone só para você não ficar no vácuo mesmo. Ah, você não sabe, entendi, desculpa. Rios que secam, professor? Oi? Rios que secam? Isso, muito bem. Rios intermitentes são rios que secam. E ventos intermitentes? Vento que seca? Que desaparece por um período do ano. Lugares que param de ventar, né? Quase ventos que secam, boa. Tá igual o cara lá falando, hein, do frio lá, da região lá, norte e nordeste. Bora lá? Muito bom. São ventos que não são constantes, tá, pessoal? Tranquilinho, então? Show de bola. Valeu. Eu deixei vocês participarem um pouquinho aí para ver se vocês estão acordados, né? Vamos lá? Entre as desvantagens, podem ser citadas a intermitência do fornecimento do vento, né? A falta de vento, ó, tá aqui embaixo destacado para vocês, tá? E a alteração da paisagem. A alteração da paisagem é bem interessante porque, assim, essas torres, elas são muito grandes, você precisa de uma estrutura para fazer elas chegarem até lá, e você precisa de estradas depois para manter, para ter a manutenção dessas torres. Então, você faz, se for, por exemplo, no lugar de uma floresta, de uma restinga, você vai ter que degradar um pedaço dela para conseguir colocar esses tipos de fontes, tá? E a geração de ruídos constantes, que podem incomodar moradores ao redor. Além dos ruídos constantes incomodarem os moradores que estão na proximidade, atenção, tá? Pensa num monte de hélice dessas fazendo ruídos, que se nós, que temos a audição meia bomba para ruim, né? Se nós temos uma audição mediana para ruim, imagina vocês se esse tipo de ruído não faz mal para animais que têm a percepção auditiva mais aguçada, tá? Há estudos que indicam que atrapalha, inclusive, voos de pássaros, ou até mesmo retorno de tartarugas marinhas às praias próximas a essas hélices. Justamente por essas questões de interferência, tá? Por causa desse ruído e também do magnetismo que é lançado desse tipo de geradores eólicos. Tudo bem? Então, assim, eles trabalham na base de magnetismo, que atrapalha, e também os sons que atrapalham, os ruídos da energia eólica. Mas nem tudo é tão ruim assim. Olha aqui, ó. A energia eólica, entre as vantagens, estão o uso de energia eólica, né, inesgotável, porque em alguns lugares o vento nunca para. Para quem já teve a oportunidade do litoral do Rio Grande do Norte, litoral do Ceará, o litoral do Ceará, o vento é constante, ele não para, é um vento forte. Tanto é que o Ceará é um dos estados no Brasil onde se destacam na produção de energia eólica. Ceará, Piauí, tem muita energia eólica também, venta bastante. O Rio Grande do Sul, alguns lugares do Rio Grande do Sul, principalmente pelo vento sul, que vem do polo, né, ajuda nessa constância do vento. Então, não é um vento intermitente, é um vento perene. Todo mundo lembra? Perene?
Perene são os rios que nunca secam. Então, ventos perenes são ventos que nunca deixam, nunca cessam. São ventos constantes. Tudo bem? Bom, não emite gases, outra coisa positiva, né? E também não geram resíduos, pessoal. Contribuem também para a redução da emissão de gases do efeito estufa. Então, eles não geram nenhum tipo de poluente gasoso e, principalmente, os gases do efeito estufa, que são classificações diferentes. Tudo bem? As torres, olha isso aqui que bacana. As torres podem chegar na média. Então, eu peguei dados, tá? 2014, 2016, eu fui fazendo a evolução. Vou mostrar aqui para vocês. 2014, 2016... 2016, 18 e 19, se eu não me engano. A média é 110 metros de altura que tem essas torres. As mais altas possuem 140, depois fizeram uma de 178 metros, uma de 197 metros, e a última aqui é de 220 metros de altura. Cara, pensa comigo uma torre de energia eólica com esse patamar aqui crescente cada vez mais de altura. Aí você fala assim, tá, por que esses caras estão crescendo se a média era de 110, né? Por que esses caras aqui estão crescendo tanto? Pessoal, quanto mais alto a torre, até em lugares com dificuldade de vento, pode fazer essa hélice, esse catavento, né? A gente chama de catavento numa linguagem popular, tá? Mas fazer as hélices girarem, até em lugares com dificuldade de vento. Porque às vezes a dificuldade de vento é só na parte mais baixa. Quanto mais alto vai indo, o vento lá em cima é constante. Tá certo? A ideia das pessoas é justamente essa. Aí eu peguei uma foto de um arquivo pessoal, tá? Essa foto eu gosto bastante dela. Fica na cidade de Parnaíba, no Piauí, tá? E se vocês observarem, eu estou na base dessa hélice, com o braço estendido. Eu estendi o braço, estou com o braço bem erguido, estou na base da hélice. Dá uma olhadinha. Olha eu aqui, ó. Eu estou bem aqui, ó. Deixa eu parar a bolinha aqui perto de onde eu estou. Estou aqui, ó. Olha eu aqui na base da energia eólica. Essa aqui, ela é considerada baixinha, tá? Essa aí, ela tem 105 metros de altura, tudo bem? E ela é considerada uma energia eólica tranquila. Por quê? No litoral do Piauí, o vento é muito constante. Então, automaticamente, você não precisa fazer ela tão alta. Eu queria chamar a atenção de vocês, estão vendo essa parte aqui onde eu estou com a ponteira em cima? Essa parte, só esse biquinho aqui, não a turbina inteira, tá? Só o biquinho. Ele tem o tamanho de um Fusca. Sabe aquele biquinho que vai na frente do catavento? Ele tem o tamanho de um Fusca. Ele é gigantesco. Cada uma dessas hélices aqui tem 26 metros de comprimento. Essa hélice aqui, ó, cada uma delas, 26 metros. Então, é bem interessante, porque se você me vê aqui com o braço estendido, né, você fala assim, pô, se você não falasse, não dá nem para notar. E realmente não dá para notar, certo? Porque eu sou muito pequeno perto desse tipo de energia. Combinado? Então, vamos lá, pessoal, perto desse tipo de torre, né? Não desse tipo de energia. Sou muito pequeno perto dessa torre aí. E todos sabem que eu não sou tão baixinho assim, né? Então, vamos lá? Energia de biomassa. Vamos para a segunda forma de hoje, tá? Que nós vamos falar. Energia de biomassa, ela se destaca, ela é obtida, né, por ser retirada de matérias orgânicas. Algumas das principais matérias orgânicas utilizadas para gerar esse tipo de energia, biomassa, eu vou destacar para vocês embaixo, mas é importante falar para vocês antes. Pessoal, a biomassa, ela é fundamental para a gente poder renovar as fontes de energia que já existiam. É uma evolução positiva das fontes de energia já existentes. Então, assim, muitas delas surgiram na forma de, como que eu posso explicar para vocês? Na forma de uma alternativa mesmo, né? Por isso que são fontes alternativas. Na forma de uma outra opção de energia para o local, certo? Cada um vai produzir do seu. E no caso das biomassas, o Brasil, ele é uma das referências globais nesse assunto. Então, é importante, não esqueçam disso. Olha lá, a madeira, na forma de carvão vegetal.
É uma forma de biomassa, beleza? Essa aí, o carvão vegetal é aquele, ele pode ser usado tanto na indústria, mas ele é usado principalmente por todos nós no churrasco, né? Aquele churrasquinho com pão de alho, uma picanha na hora que você corta assim, um queijinho coalho, uma delícia, tá? Nessa hora do almoço, show de bola, né? Ficar falando de comida. Vamos lá. O lixo, pessoal, olha só, através do lixo nós podemos usar, né, o biogás. Existe sim o biogás. Quem faz muito isso e muito bem feito é o Japão. O Japão faz isso muito bem feito. Mas só que quem deu o pontapé inicial e fez o registro do biogás à base de lixo, pasmem, foi o Brasil, tá certo? Na Universidade Federal Fluminense, UFFFFFF, aquele monte de F que tem lá, né? Universidade Federal Fluminense. Pessoal, a mesma universidade que no início do ano passado, até o meio do ano passado, ficou brigando com o governo atual para ter recursos para poder desenvolver pesquisas. E o governo não queria liberar dinheiro para pesquisa, vocês estão bem lembrados disso aí. Foi essa universidade que usou o biogás. Então, atenção para isso, tá, pessoal? Acho que a cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, foi feito o teste e o lixão próximo a São Gonçalo gera cerca de 50... São Gonçalo, depois da ponte Rio-Niterói é São Gonçalo, é isso aí. Então, é na cidade de São Gonçalo, né, que o lixão estava gerando 55% da energia utilizada no local, saindo através do biogás. Fantástico, sensacional, tá? O milho, na forma de biocombustível, como etanol. O milho, como na forma de etanol, é o único formato de álcool que não pertence ao Brasil. Esse pertence aos Estados Unidos. Mas só que tem um detalhe. Todos os outros tipos de álcool retirado de outros derivados, né, fora a cana-de-açúcar, nós temos como patente brasileira. Esse aí é com patente estadunidense, beleza? Não vamos esquecer, não. E esse tipo de álcool, ele rende menos e ele é mais poluente, tudo bem? O derivado do milho, combinado? Mas ele é feito pelos Estados Unidos e utilizado lá também. Aqui a gente não tem esse hábito de utilizar. Rende pouco, polui bastante, não serve para a gente. Óleos vegetais, na forma de biocombustíveis, como o biodiesel. O biodiesel é uma outra invenção interessante, baseada nas pesquisas brasileiras. Então, a patente do biodiesel inicial é nossa, tá? A patente inicial. Tudo que eu estou falando são patentes iniciais. Aí o país vai lá e descobre, biodiesel da soja, por exemplo. Tá? Biodiesel da soja. E os outros países vão e começam a pesquisar, que nem os Estados Unidos fez com relação ao álcool, né? O Brasil descobriu o álcool da cana-de-açúcar, os Estados Unidos foi lá e tirou o álcool do milho. E aí começou uma luta, uma disputa para tirar álcool de tudo quanto é canto que desce. Joia? Então, vamos lá. Cana-de-açúcar, o bagaço da cana, que a gente usa, já vimos já na questão das termoelétricas, né? E também os biocombustíveis como o etanol, tá? Aí sim, esse é o etanol que a gente usa, ele tem um valor de mercado importante para nós, funciona direitinho, e aí vai. Joinha? Então, continuando. Agora eu vou contar um pouquinho da história do etanol aqui no nosso país, tá? Um pouquinho da história do álcool no nosso país. O Brasil é um dos países que mais utilizam a biomassa para produzir biocombustíveis. Isso aí é um fato, né? O Brasil, eu não posso falar que ele é o que mais utiliza, tá? Porque nós temos a China, que tem uma demanda. Se você pegar a população chinesa e comparar com o nosso país assim, eles têm uma demanda de 6,5 vezes a população do Brasil. São quase 7 vezes a população do Brasil. Então, assim, na questão de utilização da biomassa, a China ganha da gente. Mas só que a gente, pra você ter uma ideia, nós quase empatamos com a Índia, que também é um país mega populoso, beleza? Na questão de biomassa. Então, vamos lá. O país tem promovido desde meados dos anos 70, para quem não sabe que é meados, é metade, tá, pessoal? Desde então, da metade da década de 70, né, a expansão da produção do etanol. Beleza. Isso aí, tranquilo, até aqui eu dei esse destaque. O Brasil se destaca como um dos países pioneiros. Outro destaque para o Brasil para vocês anotarem. Anota aí que isso é importante.
na adoção em larga escala de uma fonte alternativa ao petróleo. Lembrando que o petróleo estava dando muito prejuízo para o Brasil, né? Aí o brasileiro, vocês conhecem, né? Na hora que apertou no bolso ou deu algum prejuízo para a gente vai lá e se vira de alguma forma, certo? Então, nós começamos a usar o álcool na forma de combustível. Vamos lá? Para isso, criou em 1975, a meados de 70, né? Dos anos 70, o Programa Nacional do Álcool, Pró-Álcool, né? O Pró-Álcool, pessoal, possibilitado pela existência histórica, sobretudo do Sudeste e do Nordeste, existência histórica de quê? Da própria cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar ela era muito forte na região Sudeste e na região Nordeste do Brasil. Então, se tinha bastante lá, por que não usá-los, né? Então, vamos lá. Produção de etanol no Brasil. O projeto foi impulsionado pela necessidade de reduzir a dependência do petróleo. Importante, pessoal. É necessário reduzir a dependência do petróleo, que na época era importado, né? Grande parte dele. Já tinha Petrobras aqui no Brasil, mas só que a gente importava muito petróleo de fora, tá? Provocava problemas à economia brasileira, sobretudo após o primeiro choque do petróleo em 1973. Aquele primeiro choque do petróleo fatídico, né, que o preço do barril do petróleo aumentou 4 vezes, mais ou menos, tá? Na época, porque como tinha moeda internacional, então eu falo 4 vezes, mas para nós era uma coisa muito esquisita, porque a nossa moeda era muito desvalorizada na época, então doeu demais no nosso bolso. Mas eu gosto de fazer essa proporção de 4 vezes, porque fica fácil de vocês fazerem uma conta. Pega o preço da gasolina hoje, beirando aí seus R$4, né, e multiplica por 4. Então, seria assim, se fosse hoje, primeiro choque do petróleo, a gasolina sairia de R$4 para R$16, certo? E doeu demais no bolso dos brasileiros. Então, tivemos que achar uma alternativa. A primeira alternativa foi a primeira fase, né, do programa. Até 1979, ano mais lindo do mundo, dia 16 de junho de 1979, nasceu quem vos fala, né? O Estado estimulava a produção de um tipo de álcool que seria misturado à gasolina. Então, a primeira fase não foi para fazer o álcool, o motor álcool, foi para misturar o álcool na gasolina. Começa aí a história de misturar o combustível no Brasil, hein? Atenção, atenção, é nessa hora aí que começa. Segunda fase, pessoal, prevaleceu a produção de um tipo de álcool que seria usado como combustível, substituindo a gasolina. Aí sim, começa o motor a álcool. Olha a diferença. O primeiro tipo de álcool que era misturado era álcool anidro, tudo bem? Que misturava com a gasolina. O segundo tipo é álcool hidratado, então álcool com um pouquinho de água. Beleza? Gente, é um pouquinho. Tem dono de posto que vai lá e liga a mangueira dentro do negócio lá para vender o álcool com água, ou água com álcool, né? Pra gente. Tá certo? Então, bora lá. Produção de etanol no Brasil ainda merece o destaque aqui, ó. Para que estes objetivos fossem concretizados, o Estado, neste período, foi obrigado, então, os estados, a federação, ela se viu por obrigado, depender por causa das crises que estavam acontecendo, o primeiro choque do petróleo, o segundo, o terceiro, né, que vai tirar o barril do petróleo de $3 e no final desses choques vai jogar $36. Então, imagina a proporção, né, depois dos 3 choques, o preço do barril do petróleo como estava caro. Então, o Estado se viu obrigado mesmo, ele se viu obrigado a direcionar elevados recursos financeiros ao setor. Gente, financiou usinas de álcool, financiou fazendas, plantações, maquinários, funcionários. Ele mobilizou grande parte do Brasil, principalmente no Sudeste e no Nordeste brasileiro, para que produzissem esse álcool para que pudesse substituir o petróleo. E deu certo. Tá? Foi nessa época, inclusive, que a Petrobras falou assim, vem cá que eu vou cuidar dessa parte. E aí ajudou mais ainda a dar certo, porque a Petrobras já tinha o know-how de mexer com a gasolina, com o diesel, com a querosene. Então, como era mais um combustível, o etanol,
A Petrobras entra ali e faz o sucesso. Combinado? Estimulado pelo governo em 10 anos, o Proálcool praticamente atingiu todas as suas metas. Preste atenção, pessoal. Nós estávamos passando por um período político terrível, ditadura militar. Estávamos passando por um período econômico horroroso. Tudo bem? Horrível. E olha só isso que eu coloquei para vocês. Estimulado pelo governo, em 10 anos, o Proálcool praticamente atingiu todas as suas metas. Desculpa. Então, isso prova que quando o negócio aperta, tudo funciona. É só uma questão de querer. Fica a dica. Tudo bem? Mais de 90% dos automóveis produzidos em 1985 eram movidos a álcool. Presta atenção, olha esse número que absurdo. Mais de 90% dos automóveis produzidos nessa época eram movidos a álcool. 1985. Tudo bem? Isso é fundamental para vocês entenderem. Então, quer dizer que quando o governo realmente ele quer, ele faz. Preste atenção. Destaque para o incentivo dado às montadoras para produzir automóveis bicombustíveis. Em março, foi 24 de março de 2003, se eu não me engano, nasceu o primeiro Golzinho, né? O Gol 1.6 Flex, tá? Pode ver, acho que foi 24 de março, aí depois qualquer coisa vocês podem me corrigir, mas foi por aí, tá? Março de 2003, foi o primeiro, foi o início do motor Flex. Outra engenhosidade brasileira, patente brasileira, motor Flex, pessoal. O Brasil tem motor a álcool como patente, combustível álcool, né? Principalmente o da cana-de-açúcar como patente. O Brasil tem o motor Flex como patente, o Brasil tem plataformas continentais oceânicas de exploração de petróleo como patente. Aí vocês ainda, tem gente ainda, não vocês, porque vocês são esclarecidos, graças a Deus, mas tem gente ainda que vira e fala assim, o Brasil não tem condições. Como não tem condições? O brasileiro, cara, tem umas piadinhas que o pessoal solta, né? O brasileiro tem que ser estudado pela NASA. E tem mesmo, cara, né? Não precisa ser pela NASA, pode ser por qualquer um. Porque quando o brasileiro ele é apertado, ele se vira. E aqui é a maior prova. Com todas as dificuldades que nós enfrentávamos na época, tá aí a prova. Tudo bem? Para quem não lembra, março de 2003 era aquela entrada fatídica, a troca da direita até 2002 pelo Fernando Henrique e a entrada da esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva. Foi um período terrível também para o Brasil. Você sai de um tipo de governo extremamente liberal, tá? Para não falar neoliberal, mas bem próximo do neoliberalismo de fato, né? Para entrar num governo que, teoricamente, é um governo mais puxado para o povo. É um governo mais centralizador. Então, o Brasil estava no meio dessa turbulência e, mesmo assim, lançou esse tipo de motor. E é interessante que esse tipo de motor ele passa a ser utilizado no mundo inteiro 2 anos após. Então, o Brasil ele prova a cada parte histórica que ele, na economia, mesmo a política não indo tão bem, a economia consegue se salvar. Ela consegue andar. Por quê? Porque tem brasileiros por trás dela. Tudo bem? Mas não quer dizer que a história é abandonada, não quer dizer que a política abandona o país. Mas é interessante que vocês saibam disso. Que a economia, ela meio que se vira independente, né, da política. Podemos observar no que está acontecendo agora, tá? O biodiesel é um combustível biodegradável, interessantíssimo isso, tá? Derivado de fontes renováveis, que podem ser obtidos, né? Faltou essa aqui, por diferentes processos químicos usando matéria-prima, óleos vegetais ou gorduras animais, sim. Tá, pessoal? Tem gente que já fez biodiesel de gordura animal, pasmem, né? Vamos lá. Quem nunca ouviu a historinha, né, de pegar a gordura, sei lá, uma indústria, eu não vou falar o nome, mas uma indústria grande de alimentação lá, vai lá, defuma seus bacons, faz as suas coisaradas de presunto, né? Tira toda aquela gordura animal que sobra e vende, e o pessoal vai colocando
nas frotas de tratores e caminhões, misturando com o diesel. Lógico, isso aí estraga o motor, mas só que alguns já ouviram falar isso na região de Toledo, no Paraná, tal, que o pessoal usa bastante isso aí, né, para fazer. Tá certo? Nos últimos anos, o Brasil vem estimulando o desenvolvimento da produção e consumo do biodiesel no país por meio do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, né? PNPB. Tá, pessoal? Já tive a oportunidade de usar o biodiesel, né? Só o biodiesel é muito bom, rende pra caramba, vale muito a pena, tá? Já discutimos isso na aula de ontem, tá? Na aula passada. Entre essas fontes, pode-se citar, olha aqui, ó, pessoal, alguns derivados, tá, para fazer o biodiesel. Então, vamos destacar alguns derivados aqui. Eu coloquei alguns, tá? Existem muitos outros. A mamona, o dendê, o soja, o girassol, o pinhão, isso mesmo, o pinhão, o amendoim, babaçu. Eu ia colocar vários, mas só que daí ia ter que usar outra página, tá? Poderia colocar, por exemplo, a carnaúba também, e assim, seguindo esses tipos de coquinhos que existem na região centro-oeste, norte e nordeste do Brasil, tá bom? Olha aqui, ó. Eu coloquei esse mapinha para a gente ter uma visão melhor. Então, vamos lá? Na região norte, ó, pegando aqui a região norte, nós temos principalmente quais tipos aqui na região norte? Nós temos o dendê, nós temos o babaçu. O dendê, é importante destacar que ele tem bastante também, principalmente aqui, ó, nesse setor que eu tô com o mouse aqui. Inclusive, na Bahia, eles chamam de Costa do Dendê, tá? Tem muito dendê. Você vai andando na beira da estrada, os caras cortam o dendê e deixam ali para fazer o óleo do dendê e assim vai, tá? Então, nós temos o dendê e o babaçu aqui na região norte. Na região nordeste, pessoal, se a gente puxar aqui, ó, nós podemos destacar o algodão e podemos destacar a mamona. Na região sul, destacar os girassóis, tudo bem? Na região centro-oeste e sudeste, podemos destacar o soja. Nós temos esses outros que estão destacados aqui também, pessoal. O amendoim, eu acho muito interessante, porque o amendoim, ele é o pessoal fala, eu não sei se é verdade, os biólogos podem até me corrigir depois, o amendoim, ele é um primo distante do feijão, né? Ele é uma leguminosa também, alguma coisa assim, eu não sei direito. Mas só que o amendoim, ele produz de uma forma muito fácil, tá? E ele tem uma quantidade de óleo absurda, que dá para você tirar um biodiesel dele fantástico. Então, você pode pegar esses tipos de plantas e transformá-las em diesel. É sempre importante destacar, está em processo de pesquisa e teste, a biogasolina. Se tem o biodiesel, que é mais difícil, a biogasolina, ela é mais fácil de ser produzida, mas só que ainda não está no mercado por alguns motivos, ela ainda não está 100%, tá? Mas vamos esperar que, se Deus quiser, nós vamos ter uma boa notícia pelos próximos anos aí, a gasolina derivada de matéria orgânica. Gente, sensacional. Aí só vai faltar a querosene, que aí é mais difícil, tá? Mas a gasolina e o diesel já sendo, e o gás natural também já sendo derivados de base orgânica, já está ajudando e muito o meio ambiente. Beleza, então, pessoal? Muito obrigado pela atenção, show de bola, aula espetacular, saudade imensa de vocês. Vamos abrir para perguntas. E aí, pessoal, falei que ia ser uma aula bem tranquila, uma aula mais light, né, que ia dar tudo certo aí. Conseguimos, então, pessoal, uma aula bem espontânea, mostrando para vocês as questões de fontes energéticas, algumas alternativas, né? Guardamos 3 alternativas para a aula de hoje, beleza? Então, muito obrigado pela participação de todos aí. Tamo junto, moçada. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, também ativar o sininho, enfim, compartilhe o vídeo, aproveite que nós fazemos isso para todos vocês. Combinado, moçada? Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Valeu!